Oi, gente. Sou o professor Marco Dominici e hoje a gente vai falar sobre uma das minhas paixões. Eu não vou mentir, linguagem teatral. Para quem ainda não viu, isso aqui é minha caricatura que eu mesmo fiz, né, num período bem complicado. E para a gente entender linguagem teatral, é necessário entender o que é teatro. É uma das manifestações da arte, onde você tem três elementos essenciais. Né? Que elementos são esses? O ator, o texto e o público, a gente vai falar já sobre isso. Aqui tem uma imagem de três atores meus que trabalham comigo na minha companhia de teatro. E a gente brinca com a ideia do clown. O que é o clown? Né? A gente traduzindo, obviamente, seria o palhaço. Só que não aquele palhaço que você, às vezes, tem medo, que aparece num filme, ou que alguns profissionais ficam vendendo com bolas de gás, balões nas roupas. Mas o palhaço que tem um treinamento específico. Né? É um ator que consegue fazer contação da história sem dizer, na maioria dos casos, uma palavra sequer. Então, a gente chama de tríade essencial do teatro. O que é tríade essencial do teatro? Que você tem que ter para que exista teatro. Mesmo que em época de pandemia o teatro esteja se adaptando a uma nova linguagem. Recentemente eu passei por uma experiência que foi, digamos assim, renovadora ou inovadora para mim. Apresentar teatro, gravando teatro. A gente está partindo agora para o audiovisual e o espetáculo está sendo online. É uma experiência interessante. Mas, ainda com todas as restrições e com as normas de segurança, a gente conseguiu apresentar um espetáculo ainda esse ano, 2021, no início do ano, com uma plateia reduzida. Então, para a gente é muito diferente isso. Por quê? Porque para que exista teatro é necessário que exista o público, aquele que assiste a ação. O ator, aquele que faz a ação, que conta a história. E o texto, a história em si, ou a ação em si. Deixar claro que esse texto ele pode ser verbalizado ou ele pode ser simplesmente gestual, porque o corpo é uma das ferramentas do ator, assim como a voz. E o corpo fala, e fala muito. Então, a gente vai entender hoje alguns elementos básicos para que você consiga entrar nesse mundo do teatro. Para quem não sabe, essa imagem aqui é do Teatro Arthur Azevedo e essa imagem diz muito, porque o Arthur Azevedo é um prédio que, na verdade, é um monumento histórico. Foi construído no século XIX, logo depois da chegada de Dom João VI da família real ao Brasil. E o Teatro Arthur Azevedo tem toda uma história. Talvez uma das mais curiosas dela é que o Arthur Azevedo ia ser construído de frente para a praça, onde é hoje a empresa de Correios e Telégrafos. E aí o padre da igreja do lado, da igreja do Carmo, né, que ficou linda a reforma da praça, não permitiu porque o teatro era uma casa profana. Resultado, o Teatro Arthur Azevedo é o único teatro do Brasil construído no século XIX cuja frente não dá para uma praça, e sim para uma rua lateral. Por causa disso, a não ser, que é óbvio que não vai se fazer isso, que se derrubassem os prédios da frente, você não consegue tirar uma foto de frente para Arthur Azevedo, porque a rua é muito estreita. A ideia era que as pessoas não frequentassem o teatro. Funcionou? Não. O palco precisa ser no formato italiano? De maneira alguma. O palco, nesse caso, ele pode ser um sistema de arena ou semi-arena, ou o circo, por exemplo. E a história é contada no teatro porque o teatro é contação de história, e todo mundo gosta de escutar histórias. Só que a diferença, por exemplo, do cinema e da produção audiovisual é que o teatro tem a plateia ao vivo, então a história tem um outro time de emoção. Quando Aristóteles começa a definir essa contação de história, essa estrutura da história, ele define ação, tempo e espaço. Né? Ação, o que é feito, tempo, quando é feito, espaço, onde é feito. Então essa estrutura permite que você localize a história. Só que nem todas elas têm essa situação. Quando ela não tem, ela continua sendo uma história. Você só vai ter dificuldade de entender os outros processos. Quando a história é feita, como ela é feita, para quem ela é feita, então, permite uma nova interpretação. O teatro casa muito com essa situação. Aqui uma apresentação de Pinóquio para um circo no sistema italiano, mas a estrutura é bem diferente. Professor, então, deixa eu ver se eu entendi. Eu posso fazer teatro em qualquer local, não necessariamente num local chamado teatro? Com certeza. O teatro precisa dos três elementos. O local onde é feito, o espaço cênico, como a gente chama de efeito, ele ganha outros formatos, ou vários formatos. Cenário. Muita gente acha que o cenário é só para decorar o fundo de uma peça. Não. O cenário ele pode ser só uma cadeira. Se você precisa só de uma cadeira, use só uma cadeira. O cenário ele compõe a história e facilita o processo dessa narrativa. Então, muitas vezes, o cenário é a história em si. Né? Eu já vi colegas que montaram cenários onde o cenário vai se transfigurando em outros objetos, ou quando o cenário não passa de caixas, mas o espectador consegue perceber tudo que está sendo contado porque vê outras coisas. É a magia do teatro. Você tem vários tipos de cenários. O ilustrativo, que são só painéis pintados, ou banners, ou alguma coisa do tipo.
né? O não cenário, onde o ator se dispõe do corpo, da luz e do espaço, né? Na maioria dos casos, muito usado para monólogos também. O arquitetônico, onde os objetos são reais, existem em 3 dimensões. O sonoro, onde você utiliza sons para criar efeitos sensoriais nas pessoas de que o espaço físico é ali, professor, eu não entendi. Né? Se eu começo a ouvir sons de bombas explodindo e o cenário dá a ideia de que é uma guerra. Então você é levado a pensar e a criar esse espaço, essa estrutura. O verbal, que é descrito, né, pelo ator, olha, tem isso aqui, aquilo lá, e o simultâneo, que pega todos os elementos juntos, que normalmente é o mais utilizado. Ok? Aqui um exemplo de um cenário arquitetônico de uma peça que a gente montou chamada Hamlet Trash. O cenário era todo composto por caixas e tinha uma proposta específica onde ia se montando e desmontando. Né? O cenário e o gesto são 2 elementos da linguagem teatral, e o gesto, ou melhor, o corpo, é talvez um dos elementos mais importantes. Por quê? Porque você conta histórias com o corpo, você fala com o corpo. Meu intérprete, nesse momento, está utilizando a linguagem de Libras, que é corpo puro. E não é só a movimentação das mãos, tem também a estrutura de aspecto do rosto, porque transfigura o que ele quer falar, que é muito interessante você entender como o gesto é importante. O corpo fala? Com certeza, com certeza. Você é capaz de perceber quando alguém está te olhando de uma maneira diferente, simplesmente pelo olhar. As meninas são mais habilidosas nisso que os meninos, que são mais lentos. Desculpa, é mais uma realidade. Cenário simultâneo. Quando você tem painéis, você tem estruturas, você tem tudo que se movimenta ao mesmo tempo. A gente construiu esse cenário, mais ou menos com 7 metros de altura. Ele é o Castelo da Malévola, onde os atores, crianças, era um espetáculo infantil, entravam e saíam do castelo com facilidade. Deu um trabalhinho, mas a gente conseguiu montar. Outro, um espetáculo de dança baseado num filme chamado Piratas do Caribe. Nós montamos um barco de mais ou menos 11 metros de comprimento para cobrir toda a estrutura, e o cenário era simultâneo, onde eu utilizava todas as peças e as dançarinas e dançarinos, bailarinos, podiam interagir com o próprio cenário do barco. Cena. O que é a cena? Na linguagem teatral, a cena pode ser um pedaço da história, a cena pode ser um espaço da localização, a cena pode ser uma mudança de atores, depende muito. Na televisão, a cena é um pedaço da história, que tem cortes. No cinema, por exemplo, na teledramaturgia, na produção audiovisual. Já no teatro, essa cena é levada a uma série de interpretações. Você pode criar uma cena, metaforicamente falando, e colocar uma carga emocional. Tem gente até que faz uso da metáfora. Tem gente que adora fazer cena, escândalo, brigar, é dramático. Esses termos todos que vocês usam, eles são oriundos dessa linguagem teatral. Então a cena pode ser uma parte da história, uma movimentação. Ela precisa ser falada, verbalizada de maneira alguma. Figurino. Tem muita gente que chama de figurino, não faça isso com alguém de teatro. É uma fantasia. Nunca. Né? Até porque a gente é muito lúdico. E essa fantasia ele existe desde a criança até o adulto. E o que é o figurino para transfigurar? Eu sempre digo que não tem ser humano que eu conheça ainda, né? Pode ser que ainda tenha, que tenha a maturidade de colocar uma capa de vampiro e não querer sair voando com a capa. Principalmente quando é criança. Mas vocês estão pensando que isso é um privilégio só de criança? Coloque dente de vampiros e uma capa num adulto, você vai ver o que é a festa. Por causa disso que existem festas à fantasia, porque os adultos querem voltar ao lúdico e que a gente no teatro utiliza. Um figurino, ele é a personificação da personagem. Então o ator utiliza o figurino para criar a personagem dele. E isso é muito interessante. Né? Coloca uma máscara de Homem-Aranha em alguém, a pessoa já vai se entortando e vai fazendo assim com o dedo, como se estivesse saindo uma... Isso não tem idade, eu garanto a vocês. Nem vou falar das varinhas mágicas do Harry Potter. Melhor não falar, nem do figurino. Certo? Aqui um outro figurino de uma configuração bem atualizada das Barbies gigantes, né, com um teor bem diferente, bem contemporâneo, do mesmo espetáculo, Hamlet Trash. Um espetáculo do Ariano Suassuna, né, O Santo e a Porca. A gente percebe que é toda uma linguagem de cores e de estruturas não só antigas, mas de cores com uma linguagem mais nordestina, com as cores em tons pastéis. As cores definem dos figurinos os vários elementos da história de Gil Vicente, o Alto da Alma. Né? Cores azuis, cores neutras, cores laranjas, para os diversos níveis de céu, inferno, entre outras coisas, que trata isso o texto. Então o figurino é uma leitura da história. O sistema de travestismo, que muitos atores que não precisam seguir o seu gênero para fazer personagens, e aí nesse caso, né, você pode ter homens
que podem fazer papéis femininos e mulheres que podem fazer papéis masculinos sem qualquer tipo de perda, depende muito da forma como o diretor faz a concepção no teatro, isso é bem interessante, né? Que vai criar o arquétipo. Atenção a essa palavra. Arquétipo. Professor, o que é arquétipo? São as características físicas, emocionais dessa personagem. O ator geralmente pergunta para o diretor define junto com ele, depende de cada direção, como essa personagem vai ser, que características emocionais, que características psicológicas, como fisicamente ele anda, como fisicamente ele fala. Então, quando o ator, que parece muito fácil o processo, cria uma personagem e ele convence essa personagem, o arquétipo é bem trabalhado. A marca. O que é a marca? No teatro a gente chama de marca. Marca é, eu andei 3 passos para um lado, paro aqui e falo para a plateia. Então, é uma convenção física sequenciada. É como se fosse um jogo onde cada jogador sabe o que fazer. Então, eu vou para a minha marca porque eu sei que ali eu vou ter que falar uma determinada distância com outro ator e assim por diante. Essas marcas funcionam, por exemplo, para a televisão. Eu, nesse momento, e para a produção audiovisual. Eu não posso sair daqui, senão eu saio do enquadramento. Então, a marca do processo de produção visual é o enquadramento. Já no teatro, a gente tem um espaço muito maior. Aqui é uma cena da Família Addams, um musical feito por um grupo de teatro aqui em São Luís, diga-se de passagem, maravilhoso musical, e o grupo de teatro. Outra marca, uma performance poética na obra de uma poesia de Ferreira Goulart. Observem que as 3 atrizes se movimentam ao mesmo tempo, então o objetivo era criar essa movimentação, e aí a iluminação cria o efeito mágico do teatro. E não é só no teatro, eu sempre brinco que iluminação é importante para tudo que você vê. Né? Vá num determinado restaurante, num determinado local, numa festa, onde a luz é diferente, já cria um clima. Foi isso que eu ouvi de um aluno. Um outro processo de iluminação, onde você cria relações muito interessantes e emocionais na plateia, e o objetivo de cada luz é criar sensações diferentes. Por exemplo, a luz azul pode dar ideia de noite, dependendo da intensidade dessa luz, do grau de coloração. A luz vermelha pode dar uma série de leituras diferentes. Então, a luz é um elemento extremamente importante, apesar de recente no teatro. Professor, de quanto data o teatro? Mais ou menos da pré-história. Já começa a se organizar eventos desde a pré-história, mesmo que não se tenha essa noção. Eu sempre digo que eventos específicos que a gente costuma participar são teatrais. Gente, o que é aniversário de 15 anos, se não um gigantesco teatro, onde você tem marcas, movimentos, figurinos, tudo isso expressado lá. Solilóquio, essa palavrinha o Enem já brincou com ela, caiu numa prova do Enem e o pessoal não sabia. O que é solilóquio? É um monólogo. Eu sei que alguns de vocês falam sozinhos, né? Falam com o espelho, falam na rua. Você faz monólogo. Tem gente que fala de si na primeira pessoa ou na terceira e vai falando de si mesmo. Vocês conhecem a gente desse jeito, tem amigos. Aqui é um monólogo de uma peça chamada Pinóquio. É o vilão da história feito com máscaras. Um colóquio, por sua vez, já seria o contrário, é o diálogo. É a cena em si, né? Aqui é uma cena de uma comédia de época chamada Amor Como Se Paga, onde o casal discute em determinado momento, em determinada marca, a determinada situação. E aí a gente tem que entender o contexto da história, que é o objetivo do teatro. Ato. Né? Para entender o ato, eu tenho a história de alguém e vou dividir em 3 partes. A primeira parte, a segunda parte e a terceira. Cada parte dessa geralmente tem início, meio e fim. Ela se resolve numa parte só. É como se fosse um filme dividido em 3 partes. Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. E cada parte desse filme, cada filme desse, já se resolveria. Para eu entender a história inteira, eu precisaria assistir as 3 partes. Mas eu poderia assistir só uma e já entendo a história inteira. Geralmente, alguns autores no Brasil fazem peças com 3, 4 atos. Na Broadway, um espetáculo dura até 3 horas e é dividido em vários atos, geralmente 40 minutos, para que o público consiga digerir, porque a história é muito longa. Né? No Brasil, os autores do século XIX, eles faziam geralmente 3 a 4 atos, onde o primeiro era a introdução, o segundo era o desenvolvimento e o terceiro era a conclusão da história. Caracterização. Tem muita gente que acha que a caracterização é só o figurino. Vamos aumentar um pouco isso. Maquiagem, figurino e a personagem em si. Aqui eu tenho 2 vilões bem típicos, né, de histórias infantis. Então, eles são literalmente incorporados os perversos da história para a gente fazer o sistema de antagonismo e protagonismo. Pronto, falei tudo. Geralmente, algumas pessoas acham que o protagonista da história é o mocinho, o herói, e o antagonista é o vilão. Só que o protagonista é o personagem geralmente principal e o antagonista é aquele que faz oposição ao personagem principal. Então, significa dizer que eu posso ter um protagonista, um personagem principal, que é o vilão, né?
E o antagonista pode ser uma pessoa ou pode ser a própria situação. Um exemplo de um filme desse, que, colocando já na linguagem de filmes, do cinema, é o recente filme do Coringa, onde vocês torceram por eles, meus alunos. Professor, eu fiquei com pena dele. Aí eu pergunto, quem era o antagonista da história? Era um outro vilão ou a situação inteira? Então, essa história de protagonismo e antagonismo é o que faz com que o espectador consiga ficar preso na história. A gente adora histórias onde você tem vilões e mocinhos, né? A reality shows que você enumera quem é o bom e quem é o ruim a partir da sua concepção de protagonista e antagonista. Antagonista não é um personagem secundário. Ele tem tanta importância quanto e o mesmo peso. Ação e discurso, isso é o que a gente faz. É a forma como a gente conta a história. Eu sempre brinco que tem umas meninas que, quando vão contar a história, elas levantam os ombros assim. E aí, ou então um garoto que cruza os braços assim. Égua, quando começa a dizer égua, doido, ele já sabe que vai contar uma história e às vezes exagera. Tem gente que conta a história e faz a história para acontecer, fisicamente. Tem gente que conta a história muito rápido, tem gente que conta baixo, tem gente que conta lento. Então, essa ação de discurso é o que a gente faz. Tem gente que não é gente, tem gente que é personagem. Aquela tua tia que chega, ela já chega gritando na cozinha, mexe todo mundo, já pergunta o que está fazendo. Ela é literalmente um personagem de teatro. Caracterização novamente, Chapeleiro Maluco, isso é nosso também. E a Rainha de Copas. Mais outra, amei fazer esse trabalho. Personagem de filme de terror, foi um trabalho que a gente fez para uma empresa, muito legal. E mais ainda, a catarse. Atenção a essa palavra. Aquele momento do filme, da história, da novela, da peça que tu chora, que tu sorri, que tu te identifica, que a emoção vai lá em cima. O momento mais forte, a catarse, é quando você tem esse processo empático com a história. Professor, eu já chorei assim no filme. Pois é, né? Esse é o teu processo catártico. Por quê? Porque você teve empatia com a história e entendeu. Catarse da plateia. Gente, olha essa coisa fofa, vem aqui, ó. Olha a atenção deste bebê na cena. Isso é a catarse. Né? A gente conseguiu a atenção de um bebezinho. Clímax, momento mais esperado da peça. Aquele momento da novela que termina e você fica triste. O último episódio da série que tu achou que ia resolver tudo. Né? Esse é o clímax da história. E aí, a gente tem outros elementos que são importantes. O diretor, que organiza todo o processo, né, da situação. O dramaturgo, aquele que escreve a história, que é o autor. Alguns no cinema chamam de roteirista. No caso, nosso autor, o dramaturgo é o Ariano Suassuna aqui em pauta. O encenador, que é um diretor que diz, olha para cá, vira para cá. Ele pode ser o diretor geral? Pode. E você pode dividir as situações? Pode. Então, diretor, encenador e dramaturgo podem ser a mesma pessoa, mas também podem ser pessoas diferentes. Certo? Caricatura, muito utilizado para comédia, o exagero. Né? O cara alto demais, a menina baixa demais, o menino gordinho demais, o desajeitado demais. Para quem gosta de séries de comédia, a caricatura é perfeita para esse tipo de personagem. Máscara, a representação mais importante do teatro. Né? A máscara, na verdade, ela não é só física, ela é uma forma de você dizer assim, esse é a personagem. Tanto é que tem alguns programas que dizem assim, caíram as máscaras. Na verdade, você está criando um personagem para criar a história. Né? Criação coletiva, quando um grupo inteiro faz a história. O objetivo é que você possa contar a história da sua maneira. Mas a criação coletiva também tem alguns benefícios. Né? Você tem histórias originais. Ensaio. Pessoal que tem amigos que fazem teatro, eu não posso, hoje tem ensaio. A gente ensaia muito, a gente trabalha muito ensaio para poder fazer o trabalho bem finalizado. O ensaio é justamente essa confecção da perfeição do espetáculo. Mambembe, quando você tem a apresentação em lugares diferentes. Hoje apresenta em um lugar, hoje em outro e assim por diante. O que é Mambembe? O circo é Mambembe. Um mês ele está num lugar, 2 meses depois ele está em outro e assim por diante. Né? Melodrama. Amo quando vocês dizem que a pessoa é melodramática. A palavra em si, se dividir, seria melo, de melodia, som, drama, de história. No teatro, drama significa a história em si. Então, quando você utiliza uma música com uma história, você aumenta a carga emocional. Ou seja, você está sendo melodramático. A pessoa que faz um drama exagerado, ou, estou sendo redundante, faz aquela carga emocional, que é uma característica bem pertinente a alguns setores da história do teatro. Clímax, o momento mais esperado da peça, a gente já comentou sobre isso, o momento mais esperado da história. Gag ou caco, ou gag. É muito utilizado no gag para televisão, mas no teatro é caco, é um improviso. Né? Aqui é uma cena de um espetáculo nosso chamado Mágico de Oz. E aí, quando algum ator faz uma improvisação que gera um tom de humor, ele improvisa durante a cena, isso é um caco.
Tanto é que na televisão tinha até um personagem chamado Caco Antibes, num programa de televisão, que era o cara que mais improvisava em cena como ator. Então o Caco é uma improvisação. Sketch, uma cena curta com poucos atores, que tem obrigatoriamente o tempo da comédia, certo? Não precisa ser tão engraçada quanto a gente imagina. Ela tem um tom de humor e de ironia. Beleza? E aqui a gente termina a parte de linguagem teatral. Foi só um rapidinho, porque tem muita coisa, gente. A gente se vê aí, né? Sigam a gente nas redes sociais. Um abraço.